Hoje nós ouvimos o relato da unção do rei Davi, depois que Deus rejeitou Saul devido à sua desobediência. Ele diz para Samuel que era profeta e também sacerdote, o que não era comum, mas acontece no caso de Samuel, que é o primeiro dentre os profetas, que ele era também sacerdote. Até quando chorarás? Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei? Então ele manda que Samuel vá ungir um novo rei na casa de Jessé. E nós vemos como Jessé faz desfilarem todos os seus filhos diante do profeta, mas Deus os rejeitou a todos. Até que vem o caçula, Davi, e Deus diz: é esse. Seus irmãos eram todos, assim como no caso de Saul, mais robustos, mais fortes, lembrando que o rei tem essa missão de defender o povo, de conduzir o exército nas batalhas, para defender as fronteiras do reino, para defender dos inimigos. Mas Deus julga segundo outro critério. Agora, Deus quer um rei pastor, que conduza o seu povo assim como um pastor conduz as ovelhas. E por isso ele escolhe Davi, que era o menor de todos. E Deus diz para Samuel: eu não escolho, eu não julgo segundo critérios humanos, eu não vejo a aparência, mas o coração. Se Saul foi rejeitado justamente pela sua desobediência, então agora é preciso escolher alguém que seja mais dócil à palavra de Deus, alguém cujo coração seja mais inclinado a fazer a vontade de Deus. E justamente por isso Davi é escolhido, para ser um rei pastor, que conduza segundo o coração de Deus. E então, com o óleo, assim como Samuel tinha feito com Saul, agora ele unge Davi. O óleo que simboliza justamente que Deus se apodera daquela pessoa. Aquela pessoa agora fica impregnada com o Espírito de Deus, que vai capacitá-la para cumprir aquela missão. Na figura de Samuel nós temos o profeta e o sacerdote ao mesmo tempo. E na figura de Davi, o rei. Lembrando que Jesus reunirá em si essas três unções, essas três missões, de profeta, sacerdote e rei. É aquele que tem a plenitude da unção, o Messias, o Cristo, o ungido. E nós sabemos Davi, apesar de suas limitações, apesar de seus pecados, dos erros que cometeu, será o grande modelo de rei segundo o coração de Deus, que vai governar segundo o coração de Deus. E Deus fará com ele uma aliança e uma promessa de que o Messias será seu descendente. Jesus nasce da descendência de Davi, da casa de Davi. Deus não escolhe segundo critérios humanos. Se a gente vê, por exemplo, o modo como ele escolheu os seus discípulos, como ele escolheu os apóstolos, são pescadores, são homens rudes, ignorantes. Jesus não vai escolher os seus discípulos entre os eruditos. Escolhe alguns pescadores, depois escolhe um cobrador de impostos, pessoas que, segundo critérios humanos, se nós fôssemos Jesus, nós não escolheríamos as pessoas que ele escolheu, e no entanto ele as escolheu.
e também nos escolheu a nós, apesar de nossas limitações, apesar de sermos quem somos, para sermos seus discípulos. E assim como ontem, os fariseus questionam Jesus por que os seus discípulos não jejuam. Hoje eles questionam Jesus porque os seus discípulos estão colhendo espigas em dia de sábado, o que não era permitido segundo a tradição dos judeus, colher espigas em dia de sábado. Ainda hoje os judeus mais ortodoxos seguem essas regras rigorosamente. Por exemplo, não podem sequer apertar o botão do elevador em dia de sábado. Em Jerusalém, os elevadores são programados para no sábado pararem em todos os andares, para que a pessoa não precise apertar o botão e nem acender ou apagar as luzes da casa, apertar o interruptor, que é uma interpretação bastante ridícula da lei do sábado, que é o que Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e o Filho do Homem é Senhor também do sábado, uma vez que Ele mesmo estabeleceu essa lei no Antigo Testamento, para que o homem tivesse tempo de descanso e, sobretudo, tempo de prestar culto a Deus. E assim Jesus, citando uma passagem da Escritura a respeito de Davi, que, estando com fome, tomou os pães da propiciação, que eram destinados ao culto e aos sacerdotes, comeu e deu de comer também aos seus companheiros. Jesus, citando esse exemplo, mencionando o rei Davi, revela que ele é o rei, a sua natureza real, a sua realeza. Assim como Davi fez, ele também pode fazer, e porque mais do que rei, ele é Deus. E por isso ele tem autoridade para agir dessa maneira, né? E assim ele se justifica. Obviamente os fariseus não aceitam a resposta de Jesus, a autoridade de Jesus, mas o fato é, o Filho do Homem, Jesus, é Senhor do sábado e é Senhor do homem, é soberano, tem autoridade para agir dessa maneira. Porque a finalidade dessas leis, tanto do jejum quanto do sábado, é honrar a Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus, aproximar o homem de Deus, fazer aquilo que faz a virtude da religião, que é reestabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E ali entre eles está Deus que se fez homem. Portanto, a verdadeira religião consiste, antes de tudo, em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, coisa que os fariseus não faziam. Então, de nada adiantava fazerem jejum, de nada adiantava guardarem o sábado, se eles estavam rejeitando o fundamento da verdadeira religião, que é o próprio Deus encarnado, Jesus ali diante deles. A adesão à pessoa de Jesus, a fé na pessoa dele, é o princípio da verdadeira religião que pode nos ligar, nos religar a Deus. Então peçamos a Jesus que pela fé nele nós vivamos em comunhão com Deus e possamos praticar uma religião que seja agradável a Ele. Amém.